Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais uma live da LexVerse, junto à Leme Inteligência Forense. E hoje, representando a Leme, a gente tem aqui o Dr. Leonardo Botelho, especialista em investigação patrimonial. E ele estará aqui comigo hoje para a gente trocar uma ideiazinha ali em relação à blindagem patrimonial. Então a gente vai trazer para vocês cases práticos de blindagem patrimonial, tá? Como que você identifica, como que você faz depois dentro de um processo para combater aquele caso em específico. E a gente vai fazer um recorte bem bacana aqui também. A gente vai falar das diferentes formas de blindagem patrimonial nos diferentes segmentos, né? A gente trabalha muito ali com o público PJ, o devedor PJ, e nós notamos, né, ao longo do tempo que cada um dos segmentos tem uma característica um pouquinho diferente ali em relação a quais são as estratégias mais comuns, né? Léo, vou passar a bola aqui para você se apresentar, para dar uma introdução aí do seu trabalho e bora para os cases. Maravilha. Primeiro agradecer o convite, muito bacana estar aqui participando dessa live LexVerse para a gente trocar ideia um pouquinho sobre esse assunto que é muito relevante, né? A gente se depara aí no dia a dia da advocacia, por muitas vezes a gente sabe que a rotina do escritório ela não nos permite um aprofundamento tão grande dos casos. E o objetivo até é que a gente traga aqui algumas soluções do que a gente vivencia dentro da Leme, o que o Gui também, dentro da prática dele, já conseguiu explorar. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leonardo, sou advogado, já estou atuando aí no mercado de recuperação de crédito há quase 4 anos. Tenho especialização em direito digital, tecnologia, também possuo ênfase aí na execução, tanto na área civil quanto trabalhista. E acho que vamos conseguir agregar bastante para o pessoal aí a respeito do tema, né, da blindagem e do que a gente consegue vivenciar de casos práticos. Bora lá então, Léo. A gente tinha discutido antes da live ali, né, de, primeiro de tudo, né, explicar um pouco um racional muito importante que a gente tem ali na investigação, que é essa questão de entender o negócio ali do devedor, tá? Então, gente, hoje eu vou fazer um recorte aqui, tá? A gente vai falar principalmente de dívidas de alta monta, tá? Execuções milionárias, multimilionárias, que normalmente vão envolver pessoas jurídicas, tá? Nesse caso, as execuções, né, de ticket mais baixo, só de pessoa física, não se aplica muito, porque a investigação patrimonial ela tem um custo, né? E fazer todo o processo necessário para uma desblindagem patrimonial e uma dívida de valor muito baixo é muito difícil, tá? Então, a gente, de fato, vai acabar lidando ali muito mais com pessoas jurídicas devendo 100, 500 mil, pelo menos, mas o normal ali no nosso dia a dia é 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, né, Léo? Então, uma coisa que a gente discute muito é a relevância de entender o negócio do devedor, tá? Porque é a partir desse entendimento que você vai poder visualizar quais são as possíveis estratégias de blindagem que ele possa estar utilizando. Você não sair atirando para lá e para cá e pedindo busca em tudo quanto é canto para tentar chegar em algum ponto. Então, precisa entender primeiro esse negócio, né, Léo? Acho que é algo que você bate muito hoje com o time, né? Exatamente. Uma das coisas até que nem eu mencionei no começo aqui da live é que, por exemplo, às vezes na rotina do escritório você não tem aquele tempo hábil para destinar a uma pesquisa tão aprofundada a respeito da estrutura do devedor, você já está cheio de prazos ali para bater, tem que entregar uma contestação, às vezes tem que entregar um agravo, tem que fazer algum outro tipo de recurso ali que está programado para a agenda, a controladoria está cobrando para que você entregue todos os prazos. Mas aqui o Gui tocou num ponto muito sensível desse processo da recuperação, que é o entendimento do negócio e o porquê que eu gosto de bater isso e eu falo bastante com o time hoje aqui de inteligência da Leme, porque é um ponto muito sensível, né? A gente costuma dizer que o tamanho do resultado que você vai ter é proporcional ao tempo que você dedica a ele, né? Então, por vezes, não vai ser com uma mera pesquisa de 15 minutos ali que você vai conseguir ter um entendimento relevante ou até mesmo mais aprofundado sobre a estrutura. Então, por que a importância de você entender o negócio do teu devedor, né? Muitas das vezes, você precisa de uma ferramenta que vá agregar nesse entendimento. E aí, aonde que você consegue otimizar teu tempo para entendimento dessa estrutura? Na Leme a gente tem um mapa de relacionamentos, por exemplo, que em poucos cliques você tem acesso ao teu devedor. Vamos colocar aqui uma pessoa jurídica, né? Tenho lá, meu devedor, ele é um varejista do segmento ali de confecção de roupas
e eu sei que ele está vinculado a 2 pessoas físicas. Mas isso eu sei porque eu vi lá na Receita Federal, tive algumas informações ali de mercado, mas me limitei a isso quando dei início ao processo. Porém, ali através do mapa de relacionamentos, o que você pode fazer de maneira prática e objetiva, né? Você expande ali as relações e aí disso você já entende quem são os familiares da pessoa, você já entende se esses familiares têm empresas do mesmo segmento ou segmentos correlatos ali, para que daí disso você comece a traçar essa teia e verifique quais são os vínculos relevantes para talvez você já tenha em mente, opa, fiz algumas pesquisas aqui, já vi que o meu devedor principal ele não tem, não é solvente, né, não tem patrimônio, eu preciso expandir, preciso entender o negócio. Então, disso eu já sei que ele é comércio varejista de roupas, já identifiquei aqui que em nome do sócio principal ele tem a esposa dele e a esposa tem uma empresa relacionada do segmento atacadista. Então, pô, será que essas empresas têm relação direta? Será que uma está fornecendo para a outra, uma fatura e a outra recebe? Então, parte muito desse racional, sabe, Gui? Para a gente conseguir verificar quais são essas relações primárias, por assim dizer, e daí disso a gente começar a traçar nosso racional. Que daí disso, pô, vamos lá, no máximo 40 minutinhos ali, que não vai prejudicar a minha agenda do dia, eu já consigo ter uma visão mais ampla das possibilidades que eu tenho. Será que vou direcionar uma pesquisa de bens aqui? Será que eu vou talvez buscar um fornecedor, alguém ali que possa me auxiliar? Então eu vejo muito dessa forma a compreensão do modelo de negócio para que daí você consiga ampliar seus horizontes, né? Não ficar só limitado a um Sisbajude, a um Renajude, a um Infojude, vou obter dados básicos ali porque eu não estou conseguindo citar. Não, às vezes esse ferramental ele pode te dar um suporte ainda maior. Né? Acho que aqui a gente já tem um bom case para partir desse exemplo mesmo que você está trazendo de confecção ali de roupas. Né? Uma coisa que eu já reparei nesse tipo de caso, que a gente já atuou em mais de uma oportunidade, né, Léo? Muitas demandas trabalhistas. Né? A gente vê muita contratação informal, muito problema ali com o trabalhador. Então, essa característica desse devedor já te dá uma possibilidade de descobrir a blindagem dele como. Normalmente, o funcionário tem um conhecimento muito maior interno ali da empresa. Né? Ele sabe que existe mais de uma pessoa jurídica, porque às vezes ele está contratado em uma, recebendo de outra, ou ele estava contratado em uma e foi transferido para outra. Então, nesse case específico, né, de confecções, e a gente até pode expandir para outros segmentos que a gente vê muito acontecer problema ali na área trabalhista, né? Por exemplo, a parte ali de construção, né? É muito normal a empresa de grande porte desses segmentos terem um certo nível de problemas ali na justiça trabalhista. Quando você tem essa característica, você tem ali uma fonte de dados muito rica, que são os processos trabalhistas. Tá? Além de observar a narrativa ali do autor e de eventuais testemunhas, os documentos são muito importantes. Né? Às vezes você tem um documento ali, por exemplo, uma carteira de trabalho onde foi registrada uma transferência de uma PJ para outra. Né? A gente já pegou casos do gênero. Ou então, fechou um acordo ali na conciliação já, na primeira audiência, e juntou um comprovante de pagamento. E aí você vai ver, esse comprovante de pagamento é de outra pessoa jurídica, não é do empregador ali. E aí você já descobre, pô, esse cara aqui tem uma pessoa jurídica que opera como um caixa. Né? Isso que a gente está falando, né? Por mais que eu esteja falando ali case prático, né? Nesse tipo de segmento a gente parece que é cópia um do outro. Né? Parece que é a mesma investigação que a gente está replicando ali. Justamente por estar nesse segmento, por ter essa característica desse problema. Né? Eu vou citar até outro exemplo prático aqui, que, por exemplo, foi um caso que eu trabalhei agora, tem 1-2 semanas. Uma empresa de terceirização de serviços, a gente começando a entender o funcionamento, né? Então a empresa ela tinha uma certa expressividade regional no estado aqui do Brasil, começou a ganhar escala, fechando contratos ali com órgãos públicos para terceirização desses serviços de manutenção predial, segurança. E aí, dando continuidade à pejotização, né? A gente ficou naquela de, putz, ok, mas qual o melhor caminho seguir para a gente tentar identificar patrimônio, já que dificilmente uma empresa desse segmento de prestação de serviço ela vai ter imobilizado, né? Não vai comprar um prédio de 4 andares para daí ali funcionar a sede administrativa. Isso aí você vai
realizar ali um aluguel, que é muito mais fácil para você girar. Ah, não, estou precisando expandir a minha equipe, eu vou para um lugar maior, não vou ficar imobilizando patrimônio na PJ aqui. É muito mais fácil, nesses casos, você focar no sócio pessoa física, por exemplo. Ah, Leonardo, beleza, mas aí a minha empresa é a devedora principal. O sócio ele não está ainda no polo passivo, mas é aí que você entra nas estratégias processuais para você conseguir atingir o patrimônio do sócio, né? Mas de onde que eu quero chegar com isso beleza, temos esse racional de que a empresa ela não tem um negócio propício a imobilizar patrimônio. O que você pode fazer? Quais são outros caminhos que você pode adotar? Por exemplo, você pega ali e começa a analisar os processos trabalhistas, igual o Gui mencionou. É uma empresa que tem uma série de funcionários justamente por conta da situação da terceirização, da pejotização dessa mão de obra. O que acontece muito nesses casos? Ocorre muito a figura do substituto processual através dos sindicatos. E aí o que aconteceu nesse caso em específico? A gente analisando os processos, vendo ali, Sindicato dos Trabalhadores de Manutenção Predial, Sindicato dos Trabalhadores de Segurança Privada. Como eles atuam em um volume muito grande de trabalhadores ali em virtude das rescisões, muitas informações acabam passando batido porque você não tem aquele cuidado do caso a caso. Ah, esse aqui estava registrado lá, esse aqui estava recebendo por outro. E aí o que aconteceu? O sindicato entrou, conseguiu o reconhecimento do vínculo trabalhista, das verbas ali, e aí nisso, quando aí o reclamante, né, por sua vez, ele entrou com o cumprimento de sentença para executar as verbas trabalhistas que eram devidas para ele juntou os olerites e os olerites estavam numa empresa terceira que passou batido tanto pelo sindicato quanto pelo juiz. E aí a gente se viu ali naquela situação de, tá executando a devedora principal, mas a empresa que efetuava os pagamentos não tem qualquer relação com a empresa principal. E aí, como é que fica essa situação? Então a gente conseguiu indicar esse caminho para o cliente e agora ele está buscando a responsabilização dessa empresa também para reaver o crédito dela, né? Aqui a gente tem a clássica estratégia ali do grupo econômico, né? Embora ele tenha um funcionamento específico no âmbito trabalhista e um outro no civil, e eu vou abordar aqui a visão civilista porque ela é um pouquinho mais difícil de configurar, porque daí qual que é o cuidado que tem que ter, né? A mera comprovação de que existe um grupo econômico no civil não é o suficiente para você conseguir uma extensão de responsabilidade, né? No âmbito trabalhista existe uma previsão específica ali em relação à responsabilidade solidária dos componentes do grupo econômico. Mas vamos supor que você está atuando para um banco e você foi lá e analisou e você viu essa situação. Essa situação aqui já traz um argumento diferente para você abordar o grupo econômico em um eventual DPJ, por exemplo, né? E aí já entregando aqui qual que é o caminho processual, né? Grupo econômico com desvio de finalidade ou confusão patrimonial tem que ser pela via do EDPJ, tá? Direto dentro de uma execução não dá. Você pode pedir uma desconsideração numa ação de conhecimento ali logo na inicial, isso sim, mas se você está na execução ali, você precisa do incidente, tá? Mas voltando aqui então para essa questão do desvio de finalidade, né? Nesse caso fica evidente o desvio de finalidade. Então, não é só uma questão de grupo econômico, porque você tem ali uma prova, o próprio funcionário vai trazer os olerites ali, você consegue visualizar que, ele estava contratado por uma, prestando serviço para essa uma, mas daí você olha o olerite dele é de outra, ele estava recebendo por outra. Então você tem aqui essa situação de desvio de finalidade, pode até considerar uma confusão patrimonial, tá? É bem comum que esses dois conceitos eles acabem se confundindo um pouco em certas situações, tá? Extremamente normal. E falando ainda dessas PJs que têm muito problema trabalhista, né? Então você tem uma fonte muito rica para buscar, é muito comum também a formação de grupo econômico, né? Mas a gente tem que colocar um asterisco também, que é a questão do passivo privilegiado, né? Então, se você é advogado trabalhista, tá, tudo bem para você. Agora, se você é um advogado de uma instituição financeira, por exemplo, a situação já fica mais complicada, porque você vai concorrer, né, com credores que têm um crédito preferencial. Então, ainda que você chegue antes, num eventual patrimônio ali, o pessoal do trabalhista vai passar na tua frente. Além de eles já terem um conhecimento muito maior ali do dia a dia da empresa, potencial muito maior de descobrir esse grupo econômico e esses detalhes que entregam o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, né, eles ainda terão essa oportunidade de
executar o crédito dele na frente ali do credor que não tem nenhuma natureza privilegiada no crédito dele, né? Então, é algo que a gente sempre alerta ali os clientes em geral, principalmente por lidar muito com instituições financeiras, né, fornecedores, enfim, que avaliar o negócio do cliente também é importante, do devedor, também é importante para você identificar, né, esses pontos fracos, essas situações onde, olha, por mais que eu tenha uma estratégia aqui, uma possibilidade de desblindar o patrimônio dele, eu tenho que considerar que tem um passivo privilegiado aqui que eventualmente pode passar na frente. E até visualizar isso é bem importante para você entender aonde atacar, né? Uma coisa que eu sempre coloco é, não adianta fazer aquele DPJ abarrotado de gente, 15 pessoas jurídicas, porque às vezes você trava só para citar essas 15 pessoas jurídicas, tá? Menos que elas sejam todas na mesma sede ali e funcionando, né? Pode ser muito difícil fazer isso. Outro ponto, se todas elas estiverem também com endividamento alto, provavelmente não vai ter patrimônio, né? Então também é um momento onde você vai peneirar ali quem que é a melhor sociedade para você direcionar uma extensão de responsabilidade quando você está no âmbito do grupo econômico ali, né? Então verificar aquela sociedade que foi constituída há menos tempo, né? Que de repente os sócios que estão ali são pessoas físicas, pessoas naturais, que não têm um endividamento muito alto, né? Que não fazem parte do grupo principal de sócios. E aqui é muito comum aquela figura de colocar o filho, o irmão, a mãe, né? Identificando essas pessoas jurídicas, aí sim, pô, vou delimitar de repente meu DPJ aqui. Claro, se tiver os elementos para isso, né? Às vezes você não tem elementos para chegar em determinado PJ, daí você vai ter que trabalhar com o que tem ali, né? E até, Léo, eu quero aproveitar ter começado esse tema aqui para falar dessa situação de constituir novas pessoas jurídicas, né? Tem alguns segmentos que é muito comum isso, por organização tributária, às vezes, né? Planejamento tributário, organização societária. E essa figura aí dos filhos, dos irmãos, acaba sempre aparecendo, né? Da mãe, acho que deve ser até difícil para você escolher um case, você viu isso? Mas, de repente, tem algum mais emblemático aí, algum mais recente que seja interessante da gente comentar. A grande questão de você trabalhar todo dia com a parte da recuperação é que você passa por tantos casos que quando você começa a tentar resgatar aqueles que são mais para evidenciar essas situações, até foge os exemplos, né? Mas até antes de eu entrar nesse tema, eu gosto sempre de falar isso para os clientes, só para a gente também fechar essa parte do entendimento da estrutura, né? Porque quando você está analisando a estrutura empresarial do teu devedor e qual é o negócio principal dele e tudo, você mencionou um ponto que é muito relevante, que é, por exemplo, quando você confronta ali, vamos colocar um exemplo prático aqui, que são as instituições financeiras. Muitas das vezes o crédito que elas estão percorrendo ali ou é decorrente de um crédito em geral para aquele empresário que está buscando um aumento da operação ou para simples capital de giro, né? Então isso vai segmentar ali qual que vai ser a estratégia que você vai adotar. Mas aí, por exemplo, o que a gente esbarra nisso, né? A análise também da estrutura por tópico de endividamento. Então, por exemplo, existem estruturas ali, até para chegar nesse ponto que você mencionou da organização societária a partir dos familiares, por exemplo, você pega ali uma empresa que já está há muitos anos no mercado e ela, por ter esse espaço consolidado, ela acaba tendo mais crédito no mercado para adquirir ali com os bancos, e aí essa estrutura acaba ficando um pouco mais super endividada. E aí disso, quais são as estratégias que os empresários ou as famílias ali que têm já um know-how de planejamento sucessório adotam? Você vai endividando essa estrutura, vai inflando ela para que daí nisso você comece a criar novas PJs e novos negócios agora em camadas mais abaixo da família. Então, por exemplo, teve até um caso recente que a gente pegou que foi o seguinte: era uma empresa de contabilidade, eles atuavam prestando assessorias e fazendo negociação de compensação de créditos ali entre fisco federal e as outras partes envolvidas, né? Aquele que tinha o crédito, aquele que estava devendo, eles faziam essa transação ali no meio para que
você fizesse essa compensação, e aí na sequência o que aconteceu? Eles começaram teve um calote no meio desse caminho ali, que os precatórios não foram pagos, não foram compensados, e aí acabou que o nosso cliente ele teve que reaver esse valor que foi pago ao longo do tempo para compensar o tributo para a parte que ele estava adquirente ali, né? Nisso, a gente começou a ver um movimento ali de empresas mais recentes sendo colocadas em nome dos filhos, mas de segmentos diferentes. Aí você vê, né, já, por que a relevância disso? O contador, anos de trabalho ali, já entende a organização, como é que funciona, começou a desvincular o negócio principal deles, que era o serviço de contabilidade, a outros negócios da família. Óbvio, pode ser um negócio legítimo? Pode. Só que você sabe, né? Nesse tempo já atuando no mercado, você vê quais são os movimentos. Por que eu falo isso? Ao longo das análises processuais ali, a gente conseguiu verificar que havia processos envolvendo as pessoas físicas, tratando ali de patrimônio pessoal deles, no qual essas empresas, em nome dos filhos, começavam a fazer pagamentos de custas judiciais ou custas processuais para realmente não envolver dinheiro do sócio ali que estava já encrencado com alguns processos nas costas, né? Então, essa situação eu acho que é uma das mais emblemáticas que eu me recordo agora, porque era nítido o movimento que você via, essa PJ começou a ser destinada para essa operação, havia a constituição de uma empresa de contabilidade que essa sim era operacional, celebrava ali, tinha clientes na carteira, tinha redes sociais ativas, e aí disso os filhos que um estava indo na faculdade, a outra estava prestes a sair do ensino médio, já tinha uma concessionária de motos em nome dela, outro já tinha uma empresa de participações que havia uma holding no exterior vinculada a ela, então você já vê assim alguns movimentos evidentes do planejamento sucessório ali dos familiares, mas que por vezes também tem esse objetivo, né, de prejudicar o credor e até dificultar, impor barreiras ali à recuperação do crédito. Nesse momento de começar a desmembrar ali o grupo econômico, tem um case que eu atuei há um tempo atrás que eu acho que é bem emblemático nesse sentido. Era uma construtora e ao invés de começar a passar PJ, eles começaram a constituir novas, né? E uma em particular, eles constituíram em nome do filho do principal sócio ali, né? O pai tinha 20 e poucos anos. Função do LinkedIn dele, ele trabalhava na empresa do pai, né? E constituíram uma PJ que alugava maquinário e veículos, tá? E aí o que começou a acontecer? O filho começou a adquirir patrimônio. Nós identificamos o filho fazendo aquisição de imóveis de alto valor ali, na casa de 2 milhões, 3 milhões. E não fazia sentido, porque você olhando ali a atuação que ele dizia ter nas redes sociais e tudo mais, ele era um funcionário da empresa, não tinha como funcionário ter todo aquele valor. E no final das contas, como é que estava sendo transferido o patrimônio ali? A PJ principal, né, alugava os veículos e o maquinário dessa segunda PJ que foi constituída em nome do filho. Então aqui eles evitaram uma situação que é muito clássica, de constituir a PJ ali em nome do sócio principal e passar depois para o filho. Isso acontece muito e principalmente em holding patrimonial, né? Holding patrimonial comum é o sócio principal ali, o patriarca, a matriarca, enfim, integralizar o patrimônio dele ou dela na holding patrimonial e passar depois as cotas para o filho. Esse é o movimento clássico. Nesse caso, como não era exatamente uma holding patrimonial, eles fizeram a pessoa jurídica ali já direto no nome do filho, e aí eles tinham um motivo para transferir valores ali da pessoa jurídica principal para essa pessoa jurídica secundária. A partir da pessoa jurídica secundária, né, o filho poderia retirar valores ali, tipo de distribuição, por exemplo, prolabore, enfim, e adquirir patrimônio, né? Ele não tinha um lastro antes para simplesmente surgir valores na conta dele. De repente o pai dele transferir dinheiro, né, fazer um multo, enfim, né? É algo que depois para você organizar a tua contabilidade, o teu imposto de renda é um pouco mais complexo. Agora, nesse nível que eles fizeram, além de ajudar a ter uma forma de transferir dinheiro, não deixar dinheiro em caixa para poder escapar do sistema ajude, eles ainda tinham uma forma de conseguir fazer o filho sacar dinheiro ali, ter um lastro que fazia sentido para daí começar a adquirir bens, né? Então, essa foi uma situação muito emblemática, onde foi utilizado ali o filho de laranja, era evidentemente um laranja,
e até o final mesmo, né? Desde sacar o dinheiro lá da PJ principal até chegar na conta dele, para que a partir da conta dele adquirisse bens imóveis. Eu me recordo até que dessa história montou-se todo um contexto por trás, como se o menino fosse um mega empresário. Então, Não, surgem muitos mega empresários aí nesses momentos, né? Surgem pessoas jurídicas com um capital social de milhões e você vai ver o sócio, não é um menino de 20 anos. Pode ter, mas geralmente quando cai pra gente não é isso não é nenhum grande gênio. Né? Normalmente é um laranja. Eu até lembrei de um caso teu ali que é mais ou menos nessa linha. Exatamente, né? Exatamente. Eram dois até. Filhos na linha de frente é muito comum. Exato. Né? Às vezes até para desvio de faturamento. Né? Um outro caso também que eu atuo ainda, nós identificamos, né, uma nova pessoa jurídica constituída em nome dos filhos, da filha, não, do sócio principal da outra pessoa jurídica. E aí o que acontece? Era um comércio ali, você vai lá e faz uma compra, a maquininha do cartão você vai ver, é outra PJ que está recebendo. O faturamento está indo para outra PJ, a devedora que estava estabelecida naquele local, ela simplesmente desapareceu, entre aspas. O CNPJ foi negado, deixou lá para ser suspenso na Receita Federal. Isso acontece o tempo todo, né? E aqui você trabalha muito com diligência nesses casos. Né? Exato. Esse tipo de situação é importante a gente até falar para o pessoal aqui, para quem vai nos assistir agora, assistir depois. Muitas das vezes a gente fica preso à demanda urgente, né? A gente sabe que correndo os prazos ali, às vezes você está com a agenda muito cheia, não vai conseguir bater todas as informações necessárias, né, para você já ter uma medida eficaz para desmistificar a blindagem que está sendo feita, né? Daí vai ter que realizar ali uma renovação do pedido de cisbajute para você ganhar um pouco mais de tempo para se aprofundar. Mas, por exemplo, uma das situações que a gente pega muita confusão patrimonial aqui é na realização de diligências in loco. Então, por exemplo, estou com um caso até recente que nós estávamos fazendo ali as pesquisas e na busca pelo patrimônio, e aí era até nessa situação numa loja de roupas, né? Então o fornecedor nos demandou, informando ali que ele tinha alguns débitos, uma linha de crédito em aberto e não estava conseguindo reaver, estava um pouco confusa a situação do negócio em si da empresa, por óbvio, sabiam que era o comércio de roupas, mas eles não sabiam até que ponto era só o comércio varejista ou se efetivamente havia uma confecção, havia uma empresa destinada só para entrega, outra para confecção e atacado. Então tava um rolo muito grande, assim, eles não estavam identificando muito bem qual que era a relação de uma empresa com a outra. Voltando novamente ao que a gente mencionou, da necessidade de se entender o negócio em si daquele devedor. Embora você saiba que o negócio principal é no segmento têxtil, é no comércio de roupas, é importante você entender também o funcionamento ali, como eles estão organizados. Então, por onde que está girando o dinheiro desse povo? Porque, beleza, chegou ali o crédito, ele não aparece, né? Uma hora para outra. Para onde é que vai esse dinheiro? Ele está girando dentro da estrutura. Você tem que entender por onde que entrou e por onde que está circulando agora. Então, o que nós fizemos? A gente contratou um correspondente na cidade de operação, demandamos para ele que, por se tratar de uma empresa de comércio de roupas, realizasse a aquisição de um produto ali naquela loja em específico para a gente verificar na maquininha de cartão. Estava caindo exatamente no CNPJ que correspondia àquele endereço ou não? Está caindo no CNPJ de outra empresa. E aí o que nos ocorreu? Então, exemplificando a estrutura empresarial para vocês. Devedora principal, sócio, figurando ali como avalista, esposa, não mais esposa, supostamente, né? Já havia sido ali celebrado um divórcio. Só que a esposa tinha uma empresa recente aberta no nome dela, também voltada para o segmento de comércio de roupas ali. E aí, quando enviamos o correspondente para realizar a aquisição da roupa na loja da ex-esposa, o faturamento, a maquininha de cartão, aquela notinha que você pega depois ali do cartão, estava caindo direto no CNPJ da devedora principal. Não só isso, né? A gente também identificou outras empresas ali em nome de familiares
que aí começavam a evidenciar assim, a gente mandou o correspondente para verificar se lá era efetivamente uma loja que estava operando como comércio de roupas, como dizia ali nas redes sociais e tudo mais. Não, aquela empresa em específico, naquele endereço, o nome dos familiares, era a empresa que realizava a confecção das roupas. Enquanto outra, que estava em nome do filho, aí, que nem a gente mencionou agora, tem ali seus 18, 19 anos, a empresa é só de logística. Então, para circular as mercadorias que são vendidas entre essas empresas. E aí teve outras situações também que a gente localizou, né? Que, por exemplo, pegamos ali a própria etiqueta da roupa. Então, o nome da empresa era vinculado àquela que a gente realizou a aquisição, mas o CNPJ era de confecção. Então, nisso, você começa a pegar N situações para tentar reunir aquilo e demonstrar, ó, aqui tem um grupo econômico, eles estão funcionando em conjunto, cada uma tem essa e aquela função, todas direcionadas ao objetivo em comum, que é a lucratividade, que é o desempenho da atividade empresarial. E aí, com isso, nosso cliente está ali já com um bom material, e isso que a gente nem terminou o trabalho ainda, né? Foi só uma parte do que foi realizado para tentar evidenciar esse desempenho das atividades, a localização ali da atividade em si que é desempenhada e a função de cada um dos CNPJs naquela estrutura, para que daí o cliente tenha subsídio suficiente, né? E aí, Gui, eu acho que você pode até evidenciar ali a parte mais jurídica, estratégica para essa situação, que eu acho que é um case excelente para a gente falar da diligência em si. Essas situações de diligência, acho que tem 2 pontos bem bacanas para a gente comentar. Um quando você tem essas situações de desvio de faturamento, tá? Ela tem 2 repercussões possíveis, tá? Uma é a possibilidade de ocorrência de fraude de execução, tá? Eu tenho um caso onde durante o Sisbajude rodando, a PJ foi lá e colocou uma maquininha de cartão, não de uma pessoa física, para receber, durante a execução do Sisbajude. A fraude está escancarada aqui. Então a gente tem essa situação de fraude de execução para responsabilizar o terceiro. E tem mais um problema, fraude de execução não é uma questão só civil, tá? Tem crime de fraude de execução também. Então olha o tamanho do pepino que esse pessoal se envolve, né? E um outro ponto é quando você tem essa situação contemporânea ali de um desvio de faturamento, né? Ou essa demonstração de que o grupo econômico está atuando, né, de uma forma a lesar os credores, você tem um argumento para demonstrar que há uma dilapidação patrimonial em andamento. Qual que é a relevância disso? Dentro do IDPJ, isso pode subsidiar um pedido de arresto cautelar. Ou seja, você vai instaurar um incidente e já vai pedir um arresto na conta daquela PJ. Tá? A gente já teve um caso que a gente resolveu dessa forma. O primeiro arresto já fez um bloqueio do valor integral da execução. Depois o devedor conseguiu desbloquear, acho que 30%, porque senão ele ficava até sem capital de giro. Mas esse caso foi determinante ali para depois, mais para frente, a gente acaba fechando um acordo de outros créditos que estavam envolvidos também. Mas olha só, por causa do quê? Desse arresto cautelar, que justificamos como? Com esse desvio de faturamento que estava ocorrendo ali na hora. Né? Foi demonstrado como? Com diligência. E aí, alguns outros truques que você pode fazer, tá? A diligência, ela tem um pequeno risco ali pelo tipo de prova que você está produzindo. Tá? Tem alguns clientes que optam por fazer com ata notarial, por exemplo. Tá? É um pouco mais caro, é um pouco mais complicadinho, mas é o mesmo racional. Né? O tabelião vai lavrar ali uma ata onde ele vai descrever tudo o que aconteceu, inclusive se precisar colocar ali foto do comprovante de cartão, coisas do gênero ali, ele faz também. Né? Uma outra possibilidade também você pode pedir mandado de constatação, tá? Ou seja, você faz isso dentro da sua execução e aí é o oficial de justiça que vai no estabelecimento do devedor, né? E aí pedir, por exemplo, os comprovantes aqui da maquininha, os últimos que saíram, né? E até esses dias, em um caso meu, um mandado de constatação desse, o gerente do local ali achou que era muito esperto, apresentou os comprovantes da maquininha que eram da PJ ali mesmo executada, apresentou um extrato de conta bancária que nem estava no mandado, nem precisava fazer isso, mas ele fez isso. E ali ele se entregou. Por quê? Ele mostrou ali numa operação, circulando R$3.000 só em um mês, uma operação que não tem como se manter de pé com R$3.000, não tinha um pagamento de funcionário no extrato, não tinha um pagamento de fornecedor, de fisco, nada.
E pior, tinha transferências diárias para uma outra conta, né? E eu já tinha feito uma investigação bem ampla de todas as pessoas jurídicas desse grupo, e eu tinha algumas contas dessas outras pessoas jurídicas já mapeadas ali, né? Eu sempre vou atrás de comprovante de pagamento de todas as pessoas jurídicas possíveis, justamente para essas situações, e foi exatamente o que eu precisava ali. Transferências diárias, né, daquela PJ principal devedora para uma PJ que não era devedora, que foi constituída recentemente, que estava no nome da suposta ex-esposa do sócio principal, porque houve um suposto divórcio, né, uma suposta separação, que assim, eu tenho muito elemento para demonstrar que ela é simulada. Então, aqui, uma situação emblemática onde nós tivemos, né, um familiar constituindo uma pessoa jurídica no nome próprio, fazendo esse clássico desvio de finalidade, e aí, através de uma diligência, aí nesse caso, né, executado por um oficial de justiça, nós conseguimos ali ter uma prova robusta que vai subsidiar IDPJs, né? Já tem IDPJs em andamento nesse caso. Acrescentei um dos que estavam em andamento ali, né, apresentando ali como fato novo. Então, olha só, gente. Vocês podem pedir dentro do processo, podem fazer por conta. Às vezes vale a pena fazer por conta primeiro, para ter uma visão. Até porque o oficial de justiça ele acaba se apresentando ali e o devedor tem um cuidado diferenciado. E utilizar essas situações ali, não só para demonstrar confusão patrimonial e desvio de finalidade, mas para mostrar que há uma dilapidação patrimonial em andamento naquele momento que justifica um arresto liminar. Tá? Cada tribunal atua de um jeito, né? Então tem tribunais que são um pouquinho mais propensos a deferir isso, mas, por exemplo, o TJ de São Paulo defere bastante. E só antes da gente continuar, pessoal, eu quero mostrar uma coisinha bem rápida aqui para vocês. Consegue pôr na tela aí pra gente, o demonstrativo ali do manual, tá? Tudo que a gente está falando aqui tem uma metodologia por trás, tem outras técnicas, tá? Infelizmente a gente não vai conseguir abordar tudo aqui, a gente está tentando trazer o máximo possível de cases, né, para vocês, mas o que eu quero trazer para vocês na LexVerse a gente consolidou todo esse conhecimento em um manual de investigação patrimonial. Então, esse manual de investigação patrimonial, ele te mostra desde o começo como começar a investigação patrimonial, como coletar dados, né? Vai abordar a questão de diligência, base de dados, onde você pode conseguir informações que vai demonstrar ali a ocorrência da confusão patrimonial, ou às vezes até demonstrar a existência ali de uma holding patrimonial. Esse manual a gente lançou no ano passado, mas aqui para essa live em específico a gente vai disponibilizar um cupom, tá? Ele já vai aparecer aqui na tela, a gente vai mandar no chat aqui para vocês também. O cupom é manual27, é um cupom de 40% de desconto, tá? O manual já tem um valor bem acessível, ele é R$ 87,00, mas com esse cupom de desconto ele vai ficar bem mais barato, né? Então 40% de desconto, ele vai sair ali na casa dos R$ 50,00 mais ou menos. É outra imagem. Eu vou mandar aqui no chat para vocês, para facilitar também. E vocês vão ter acesso ali no link, tá? Vocês podem consultar ele tanto no nosso site, ali da LexVerse, para conseguir fazer a aquisição do manual, tá? E o cupom ali, né, tá aqui na tela, mandei aqui para vocês também no nosso chat. Aproveitem, pessoal, tá? É tempo limitado. E fica também um convite, se inscrevam no canal, porque todo conteúdo que a gente gerar aqui nesse canal, a gente vai sempre trazer algumas ofertas diferenciadas dos nossos produtos, tá? Na LexVerse hoje a gente tem, além desse manual, vários cursos, tá? Tem curso de investigação patrimonial, tem curso de DPJ, na introdução em DPJ, tem o curso Operação Patrimônio Oculto, focado em bens imóveis, tá? Então a gente aborda só como identificar os bens imóveis, muitas das vezes blindados. Então fica aí o convite para vocês conhecerem esses conteúdos também, esses nossos outros produtos. Agora, podemos voltar aqui para o plano maior? Voltando aqui para a conversa, né, Léo? Então, a gente estava ali na linha da diligência. Tem mais alguma coisa que você quer trazer nessa estratégia específica, nesses cases específicos? Eu vou aproveitar para fazer um comentário aqui, porque eu já tive acesso ao material, já assisti algum dos cursos e, pessoal, tá um negócio muito bacana, assim, até dentro do time de inteligência ali da Leme, a gente já utiliza ali como forma de aprimoramento do time em si, para a gente sempre estar renovando as estratégias, a validação, quais são as bases que estão em voga. Então, o conteúdo da Alex está bem bacana, eu recomendo que vocês se inscrevam aí no canal para acompanhar.
E também aí ter acesso aos materiais, né, realizar a aquisição deles para sempre estar atualizado, porque a gente sabe, né, tal qual o devedor ele está sempre se renovando, nós também temos que estar atualizados ali quais são as novas bases que a gente tem acesso, por onde a gente vai, que caminho seguir, né? Então, Eu vejo de curso de holding patrimonial rodando por aí. exatamente, planejamento tributário, planejamento sucessório, né? A gente Aí vem lá sabe o bem. tópico proteção patrimonial. Exato. Então, aproveitando daí esse gancho, né? Eu sei que hoje a gente busca muitas coisas práticas, né? E é até esse o intuito ali dos cursos da Alex, dos manuais. Por que eu falo isso? porque às vezes você tá ali perseguindo aquele crédito, tá buscando as medidas mais eficazes para serem para ter ali, né, a recuperação do crédito e consequentemente também às vezes até os honorários a serem recebidos. Esse tipo de tratativa que a gente falou aqui, a diligência em loco, pô, vamos lá, você chega com uma ata notarial disso, ou você evidencia no processo mesmo todos os elementos que você identificou. Esse foi o caso de um cliente nosso. Ele, a partir desse material que nós entregamos através das diligências, a gente sempre tem o costume de realizar a apresentação dos materiais, dos trabalhos aqui. O cliente nem nos procurou porque quando ele apresentou o que ele tinha, através das diligências que foram realizadas e desses elementos a partir do conhecimento da estrutura e do negócio do devedor, ele não tinha escapatória, não tinha muito para onde ir. Então, ou ele sentava e trazia o credor para a mesa de negociação para que toda a fonte de renda dele fosse por água abaixo, ou, né? Ali era claro que não haveria muito para onde ele se esquivar, né? Porque daí toda a cadeia de faturamento, o giro do dinheiro efetivo dele já estava mapeado, então qualquer estratégia que ele adotasse, ou o credor ia conseguir ali a fraude de execução, ou ia evidenciar o grupo econômico, ou confusão patrimonial. Então ele estava com todo o arcabouço pronto ali, era só executar. Então o devedor veio através de todos esses elementos e aí sentou na mesa para negociar, e agora o acordo, até onde eu sei, está em execução ali já. Esse ponto de trazer para a mesa de negociação é muito bom, gente, porque até trazendo um dos cuidados que eu mencionei lá atrás, né? Se você está para um cliente que não tem um crédito de natureza privilegiada, né, você tem sempre o risco de quando você coloca qualquer coisa num processo que é público, que não tem sigilo, né, outros credores se aproveitarem dessa estratégia. Né? Eu comentei aqui, né, eu não sei se quem está assistindo nesse momento é um advogado trabalhista ou é um advogado civilista, né? Eu dou muito curso de investigação patrimonial e eu sempre falo, ó, se você é advogado trabalhista, olha as execuções ali possível também. O banco tem mais recursos do que o trabalhador para fazer uma busca de bens. Vai achar o bem primeiro, só que você vai passar na frente dele ali, né? O fisco aproveita isso. Eu conto muitas histórias positivas, mas eu tenho uma negativa, que eu estava com um credor civil ali, um fundo, e o fisco apareceu e atravessou a nossa penhora ali. A gente tinha um depósito judicial com valor relevante. E crédito fiscal tem preferência, né? Léo, eu quero avançar um pouquinho aqui para um ponto bem relevante, tá? Que o pessoal tem muitas dúvidas e eu acho que é um dos pontos muito fortes ali da blindagem patrimonial. A gente até já pincelou um pouquinho, mas sobre a holding patrimonial. Né? A holding patrimonial ela surge o tempo inteiro. Existem algumas formas de você conseguir identificar, né, que é uma holding patrimonial. Uma das mais clássicas ali é a própria busca de bens, a análise do contrato social também, né? Você faz análise do contrato social de uma holding patrimonial, é comum que tenha integralização de bens, né? E aí, aqui, o devedor ele é obrigado a fazer uma mínima descrição, né? E aqui eu tenho dois cases, na verdade, bem interessantes, tá? Um deles é a época que eu estava no time da Leme de investigação, uma investigação que nós recebemos de um cliente, né? Eram duas pessoas naturais ali devedoras, tinha um aval de uma PJ. Esse PJ tinha muito cara de holding, né? E pediram a investigação patrimonial pra gente. Beleza, a gente foi olhar lá. No contrato social já vem integralização de bens de, acho que uns 8, 9 nomes. E aí fui atrás das certidões ali, das matrículas, estavam tudo sem ônus. Né? Então foi uma investigação fácil de fazer, né? Achei até meio estranho. Vasculhei para ver se não tinha outras coisas. Tinha mais alguns elementos para algumas outras coisas, mas não precisava ir tão longe, porque era uma balista ali já.
E daí, na hora da apresentação, o advogado ali que nos demandou, ele, nossa, nem olhei o contrato social. O contrato social já estava no processo. Então, assim, olha só, ele já tinha documento ali, só que ele não olhou esse documento. Porque realmente, gente, a gente não olha contrato social, devedor junto ali no processo. A gente olha, né? A gente olha a assinatura, a gente olha tudo, a gente olha endereço, porque isso é muito importante, tá? Confrontar endereços. Às vezes ali você acha endereço comum. E um outro caso emblemático ali é um imóvel bem grande que pertencia a um grupo e ele foi integralizado no contrato social da holding patrimonial do grupo. Só que o título aquisitivo que eles tinham não estava nem registrado na matrícula. Era uma carta de arrematação, que já tinha uns 20 anos. Eles arremataram esse imóvel no leilão e nunca registraram na matrícula. E aí o que acontece? O credor que realizar uma busca de bens naquele cartório nunca vai achar aquela matrícula no nome do devedor, porque não está registrado no nome do devedor. Só que ele tem uma carta de arrematação, é o que a gente chama de aquisição originária. Então, ele está muito tranquilo em relação àquela matrícula ali. Por mais que ele não tenha se resguardado ali, registrando a carta de arrematação, ele não vai ter problema com credores anteriores, porque ele arrematou já de uma massa falida, inclusive. Então, aquele imóvel, ele está muito bem escondido. A gente nunca ia chegar naquele imóvel, até porque a arrematação era antiga, não era nem processo digitalizado, se não fosse analisar o bendito do contrato social, onde ele fez a integralização do bem, né? E ali ele entregou o ouro para a gente. Foi ali que eu consegui o processo, foi aí que eu consegui chegar em todo esse racional. Então, ó, 2 cases ali de holding patrimonial, onde a integralização ela foi fundamental para chegar numa conclusão no caso. Em um dos cases estava extremamente fácil ali, o advogado que estava responsável pelo caso acabou não observando. E no outro case era um imóvel que provavelmente eu só ia conseguir chegar nele nessa situação bem específica de analisar o contrato social. Então você começa por aí, né? Só que antes de chegar no contrato social, você precisa chegar na PJ, né? Chegando na PJ, tem alguns elementos para observar, né? Eu acho que isso também é algo que está muito no teu dia a dia ali, né? Tem que fazer isso nesses casos. Exato. Até enquanto você falava, eu estava pensando aqui de alguns casos que a gente já teve e uma coisa que eu acho relevante até mostrar essa distinção pro pessoal, né? Porque a gente sabe que nas organizações ali das sociedades, quando ela vai atingindo um grau de complexidade muito grande, então, por exemplo, que nem a gente estava citando aqui, a empresa ela já não é mais a responsável por toda a operação. Ela vai segmentando em outros CNPJs cada parte da operação dela. Então, porque nem eu falei ali anteriormente, né? Mas agora vamos trazer aqui um exemplo de um outro mercado, né? Vamos falar agora, por exemplo, talvez até do segmento da indústria ou talvez ali uma incorporação, né? A construção civil, por exemplo. Existe ali a empresa incorporadora e a incorporadora por si. Existe a que é responsável apenas pela construção civil, a outra que é responsável ali pelo manejo logístico, outra que é responsável pelos funcionários. Então, a estrutura ela vai se segmentando de uma proporção que você fica até meio perdido para saber quem que é o que faz cada uma delas. Mas muitas das vezes, né, e aí você começa a pegar nesse detalhe que você mencionou, Gui. Então, por exemplo, dados em comum dessas empresas, será que tem alguma coisa ali que chama atenção? Ou até mesmo, vamos falar aqui dos KNAIs, então, que é o cadastro da atividade ali, econômica desenvolvido pela empresa. Então, a empresa, às vezes, ali tem, que nem eu mencionei, a incorporação, a construção civil, aí tem uma que já é de aluguel de imóveis próprios, aí isso também já te chama a atenção. Será que essa empresa é a holding ou ela é uma que faz parte da operação? Ainda existe a empresa ali que daí ela carrega o KNAI de holding mesmo, mas será que daí ela é uma holding patrimonial ou é uma holding de participação para a organização tributária dessa empresa, dessa estrutura? Então, existem muitos desses elementos que vão auxiliar também na compreensão do negócio em si do devedor. E aí disso também você vai melhor direcionar suas buscas de bens para que você, por exemplo, estou ali lidando com um estado, vamos falar aqui talvez Rio de Janeiro, né, que a gente conhece que pelas pesquisas de bens já tem um custo elevado por documento que você está realizando. Então, será que eu vou direcionar para a empresa principal? Vou direcionar para a controladora? Essa empresa ela é operacional ou não é? Então, aí disso você vai agregando esses elementos para talvez
melhor direcionar suas buscas. E aí disso, onde é que entra a holding? Pô, a holding, às vezes ela carrega esse, já no KNAI dela, que ela é uma holding de instituições não financeiras, né, que nem diz ali no próprio, na organização e estruturação dos KNAIs, ou será que ela está disfarçada talvez numa empresa de aluguel de imóveis próprios ali, ou talvez, agora até entre as várias atividades, não sei se lembra de alguma outra que pode estar envolvida nesse meio, mas eu acho que esses são alguns dos elementos relevantes para você analisar. Também o capital social dessa empresa, ele tem o capital social redondinho, que são ali dos R$ 200 mil, ou é 1.546.000, que daí já nos traz aquela primeira ideia de, opa, o número é quebrado, será que tem algum imóvel que foi integralizado ao capital da empresa aqui? E aí, né, talvez até nessa situação de, por exemplo, foi feita a integralização, mas não teve nada de averbação na matrícula. Então, essas são algumas das situações que a gente já se deparou aqui para fins de organização da estrutura, do negócio, e aí a gente conseguiu identificar ali patrimônio e até realizou um trabalho de melhor gestão do orçamento das pesquisas ali, porque a gente sabe que às vezes até o orçamento é escasso para você conseguir direcionar essas buscas de bens. Então, novamente, né, a importância de você entender o negócio do devedor para você melhor direcionar as pesquisas. Você trouxe dois pontos ali muito bons para identificar as holdings, né? Primeiro de tudo, observar a atividade econômica ali, né? Normalmente vai ter o aluguel de imóveis próprios ou compra de imóveis. E esse aí do capital social é o pulo no gato, porque ninguém coloca capital social quebrado, a menos que tenha uma integralização, ou seja, por moeda corrente. Então, se está quebrado, ou é uma holding patrimonial e foi integralizado bens, ou é uma holding de participação e foram integralizadas cotas sociais de outras PJs, né? É uma das duas. Tem que ser uma das duas, gente. Eu nunca vi uma outra hipótese de capital social quebradinho, assim, sabe? Eu acho que até uma situação, vou fazer um pequeno adendo aqui, abrir um parênteses, teve uma situação que a gente pegou recentemente que eu me recordei agora, que é, por exemplo, a devedora principal, ela concentrava a maior parte dos bens, e aí quando ela começou a ter uma situação financeira mais delicada ali, eles fizeram uma cisão da empresa para que daí a parte que cabia o patrimônio, que estava na devedora principal, abrisse ali um novo CNPJ e dela ali originasse uma holding patrimonial. Acho que é uma situação um pouco diferente aqui que talvez o pessoal não tenha se deparado. Acontece às vezes, gente, operações societárias aí mesmo, de cisão, incorporação, né? Fusão é mais difícil nesse âmbito de blindagem, mas cisão e incorporação acontece bastante, tá? E é bacana que esses dois elementos você consegue só com o CNPJ da empresa, né, da sociedade ali avaliar. Você vai lá no consulta CNPJ da Receita Federal, você vai precisar tirar uma certidão da junta comercial, então você nem precisa gastar. Em alguns lugares é caro, né? Como o Léo mencionou aqui, Rio de Janeiro é caro ali o custo da junta comercial, né? São Paulo, por exemplo, já é gratuito. Paraná tem um custo relativamente ok. Mas lá na Receita Federal você já consegue pegar esse tipo de dado. Você já vai saber quem é o sócio, você já vai saber o capital social, não vai saber como foi integralizado. Aí você vai precisar do contrato social. Mas esses elementos mais básicos ali, para identificar a holding patrimonial, você já consegue ali de uma forma gratuita. O ponto é, como eu chego nesse CNPJ? Né? E aí, pessoal, aí não é merchan nem nada, mas se você não tiver um sistema robusto igual o da Leme, é muito difícil. Porque vamos lá, eu posso pedir no Sniper para fazer uma análise lá do devedor. O Sniper é limitado, o juiz não vai atirar com o Sniper para tudo quanto é lado, tá? Porque o Sniper também não foi projetado com essa visão, ele é limitado para investigação patrimonial, sim. Agora, se você tiver uma plataforma onde você possa fazer uma busca pelo CPF, pelo CNPJ, pelo nome da PJ, para identificar pessoas jurídicas que os familiares têm ali, né? Então, por exemplo, quero avaliar ali as pessoas jurídicas que o irmão do meu devedor participa para verificar se de repente uma delas não é uma holding patrimonial, não é uma PJ constituída para desvio de finalidade. Você precisa ter um sistema robusto, né? O mapa de relacionamentos da Leme é ótimo para isso. Ele pega a base da Receita Federal, que é pública, transforma em algo visual, né? Então a gente bate muito na tecla de usar o Visual Law, né? Para mostrar que o grupo econômico precisa usar o Visual Law. E a partir disso você consegue conferir esses elementos e ter essa visão se de repente é uma holding ou não, né? E ainda tem a possibilidade ali de usar o mecanismo do indício de grupo econômico, né, para já bater ali se tem um endereço em comum, um telefone em comum, um e-mail em comum, tá? Então, é um sistema que foi projetado para investigação patrimonial, né?
Essa que é um dos grandes diferenciais dele. E precisa, gente. Eu usei tanto tempo dentro da Leme que hoje eu não consigo me ver sem ele para atuar no caso de execução. Não faz sentido. Fico pensando, meu Deus, como que eu fazia antes disso? Né? Aliás, antigamente quando eu comecei, eu sempre conto, eu tinha uma planilha com as bases de dados, eu entrava uma por uma, Ctrl-C, Ctrl-V no CPF, no CNPJ. Hoje em dia você coloca lá e ele tem um robozinho que já faz a coleta em todas essas bases de dados. Então tá muito mais fácil de ganhar escala, de ganhar agilidade nas execuções através dessas ferramentas. Né? E um ponto relevante, né, é que às vezes ali você está dentro daquele prazo para manifestação de prosseguimento da execução, né? E, pô, vamos lá, você não tem, nem mencionei, você não tem todo o tempo do mundo para ficar batendo ponto a ponto, pesquisando numa planilha, base por base, para ver. Às vezes você está ali com 3, 4, 5 devedores, pensa, multiplicando isso aí, você vai ter uma série de atividades repetitivas para você realizar ali as pesquisas de bens e tentar localizar de maneira extrajudicial o patrimônio ou novos indícios de atividade, novos elementos ali para você conseguir dar continuidade na execução. E aí, às vezes, com uma ferramenta dessa, que nem o Gui até falou, né? Por exemplo, você bate ali e identifica já uma empresa em nome do familiar, um mapeamento de todos os familiares ali, né? E fora a possibilidade de conseguir utilizar isso de maneira gráfica ali, né? Já organizado, dando destaques, utilizando da própria inteligência da ferramenta, né? Que já cruza os dados pessoais para trazer ali os indícios do grupo econômico, utilizar do mapa de calor para evidenciar quais são as regiões de principal atuação, para daí você também já direcionar suas buscas de bens, né? Então, ao invés de você ficar lá ponto a ponto planilhando, tentando achar quais que são os endereços, achei um endereço no processo tal, achei outro endereço no Google aqui, e daí assim você vai indo, pegando, né? Picado cada um dos elementos, aqui você já tem tudo concentrado em um dos módulos da ferramenta, né? Isso vale dizer, que é só uma parte que o Sonar tem para oferecer para os clientes ali da Leme, né? Eventuais aí até clientes da Lex. Então você consegue concentrar uma série de informações e executar de maneira muito rápida. Né? Acho que é um dos pontos que eu posso trazer aqui, fora as outras bases aí. Se você tiver querendo uma pesquisa mais abrangente, por exemplo, um dossiê de indícios que concentra uma série de bases, um relatório scanner para casos mais estratégicos, né? Então você não tem braços suficientes para fazer o mapeamento, a execução, a gente tem um módulo ali que vai propiciar tudo isso para vocês em até, no máximo, 24 a 48 horas. Pessoal, a gente tentou abordar o máximo possível de estratégias aqui. É difícil de abordar absolutamente tudo, né? Eu trouxe aquela questão do manual justamente para poder agregar um pouquinho mais para vocês também, né? Uma possibilidade de ter uma visão maior da investigação patrimonial. E agora eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Se puder vir colocar para a gente na tela. A gente está indo muito nessa via de não só fornecer ferramenta, mas fornecer conteúdo, né? Ajudar nessa parte educacional, porque na faculdade não ensina. Né? A gente não tem uma aula de investigação patrimonial, a parte de execução a gente vê muito superficialmente, então se não aprender na prática é muito difícil, se não buscar um conhecimento em algum outro local, né, é muito difícil. Então, primeiro de tudo, né, o convite aqui para o canal da Lex, a gente vai começar a postar muito mais conteúdo aqui, algumas aulas gratuitas para vocês, tá? E sempre fazendo esse recorte de investigação patrimonial, não é o único tema que a gente vai abordar mais para frente na Lex, mas nesse primeiro momento aqui eu vou focar muito em investigação patrimonial para trazer mais estratégias para vocês, tá? Além dessas lives, mas o que eu queria trazer aqui nesse momento é o nosso curso de execuções milionárias, tá? Esse curso é uma consolidação desse nosso conhecimento em investigação patrimonial, tá? É muito mais extenso do que uma live, naturalmente, então dá para abordar muito mais conteúdo. Vão ser 3 dias ali no dia 8, 9 e 10. Serão 2 horas de aula cada um dos dias, então dá um total de 6 horas de conteúdo, tá? Se você não puder participar ao vivo, tá? O curso será ao vivo, não tem problema, porque fazendo a aquisição do curso você vai poder depois acessar as aulas gravadas, tá? E ali a gente vai abordar não só metodologia de investigação, mas, por exemplo, Visual Law para você colocar sua investigação dentro da sua petição, tá? Não adianta tentar descrever só texto, você precisa ter imagens e existem técnicas para fazer o melhor tipo de imagem possível para demonstrar, por exemplo, no grupo econômico, né? Na Leme a gente precisou aprender a mexer em PowerPoint, em
em outras ferramentas ali para conseguir construir essas teses de grupo econômico de uma forma mais fácil de entender, né? Algumas estruturas são muito complexas, e aquele famoso uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Instrumentos processuais, então não só o IDPJ, mas a São Pauliana, né? Existem outras situações, e até dentro do processo de execução, a gente precisa entender melhor como é que funciona. E até algumas outras ações que são ameaças, como por exemplo o embargo de terceiro, né? Coleta de dados, então é muito importante entender quais bases de dados você pode utilizar para fazer coleta, para fazer cruzamento desses dados, tá? E, né, principais estratégias dos devedores com cases práticos. Semelhante ao que a gente trouxe aqui, mas daí um pouquinho mais didático, um pouquinho mais de visual, né? Obviamente aí a gente vai alternar um pouquinho mais ali entre outros formatos de estratégia, né? A gente vai trazer o máximo possível ali, e além da aula você vai ter o acesso ali ao material posteriormente, né? E tem mais alguns benefícios, tá? Os nossos cursos, pode voltar na imagem anterior, os nossos outros cursos ali, por exemplo, o de introdução ao EDPJ, Operação Patrimônio Oculto e o nosso manual, eles estarão disponíveis ali dentro desse curso também, tá? Então, basicamente, quando você adquirir execuções milionárias, você tem acesso a todos os cursos da LexVerse, tá? Além disso, 1 hora de consultoria comigo, tá? Então, depois das aulas ali, você vai poder trazer um case teu e nós vamos discutir esse case, tá? E aí, para discutir esse case, vocês vão ter mais um benefício, tá? Quem é cliente Leme tem um benefício de desconto, tá? É um desconto expressivo de R$ 600 no curso. Quem não é cliente Leme, aí é um pouquinho diferente. Você vai ter acesso à plataforma Sonar por 2 meses sem pagar mensalidade, tá? O módulo mapa de relacionamentos ele não tem custo nenhum. Então, dentro desse acesso, você pode explorar o mapa de relacionamentos sem nenhum problema, sem nenhum custo. Só outros módulos ali de busca em outras bases de dados, aí sim esses módulos eles têm um custo apartado, tá? Mas só o mapa de relacionamentos ele já vai ser suficiente ali para você estudar essa parte de grupo econômico, de blindagem patrimonial via holding, para a gente fazer ali a análise dentro da consultoria, tá? Eu também vou acessar o sistema, vou ter um pouquinho mais de recursos do que vocês para poder ajudar vocês nesses casos, né? E, naturalmente, ali, né, no ao vivo, a gente tem uma oportunidade de trocar algumas informações com outros alunos, né? Eu já ministrei muitos cursos ao vivo presenciais e eu sempre aprendi muito, tá? Nesses cursos, em diversos parceiros nossos e algumas instituições financeiras. Algumas coisas eu fui agregando ali conhecimento junto com os alunos, tá? Então vai ser algo que a gente vai conseguir construir ali junto também, vai ser bem bacana. Então, pessoal, fica o convite aqui, tá? A gente vai mandar o link aqui no chat. Vai estar disponível aqui também na descrição do vídeo. E dentro do nosso site da LexVerse também você pode consultar todos os nossos produtos. E esse também, tá? Já vou deixar o convite aqui para a próxima live, ela será no dia 31, para falar de bases de dados. Então é busca de indícios mesmo para investigação patrimonial, indícios, né, de bens. E essa live também, a ideia é tentar trazer ali dentro de 1 hora, mas esse conteúdo ele vai estar melhor destrinchado ali dentro desses produtos que a gente comentou, né? Especialmente ali no nosso curso Execuções Milionárias. Então, reforço o convite, pessoal. Se inscrevam no canal. Aqui a gente vai divulgar muito conteúdo gratuito, tá? Vocês vão poder ter acesso ali a esses materiais gratuitos e verificar ali a qualidade dos nossos cursos, né? O nível de aprofundamento que a gente tem em diversas estratégias, né, da investigação. Então, novamente, se inscrevam no canal. Ativa ali a notificação para vocês também receberem os conteúdos novos, né? Souberem quando a gente estiver nas lives. E muito obrigado aí pela presença, né? Quem for ver a live depois também, agradeço aí avaliar o nosso conteúdo, principalmente, então deixar uma curtidinha aí. E, bom, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui, passar a bola pro Léo dar a despedida dele. Léo, tem mais alguma coisa que você queira trazer aí também? Não, só queria agradecer o convite, né? Acho que foi um papo muito bacana. O intuito até, desde que eu comecei a ver a Alex se desenvolver, é trazer esse conhecimento que eu particularmente nunca vi, nem tive contato durante a faculdade, né? Então, por exemplo, você só chegava lá, sentava, o professor falava, esses são os artigos de execução, essa aqui você vai executar a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa. Aqui, execução de créditos e por aí vai, né? Execução de título extrajudicial, judicial e afins. Então, acho que a proposta é trazer um material prático ali que
traga essas diretrizes e uma nova visão sobre a recuperação de crédito, sobre a execução, né? Então, eu acho muito bacana, eu reforço aí para os colegas que tiverem interesse, eu acho que vai agregar muito, é um material muito rico, né? Como eu mencionei, eu já tive acesso, então tá muito bacana, eu acho que vocês vão conseguir... Professor também, Já fui professor, então eu acho que vocês vão conseguir tirar bons frutos desse material e de tudo que a Alex está oferecendo aí para vocês. Então, obrigado aí pelo convite, Gui. Espero poder participar de outros aí, porque a gente não falou nem de metade que a gente tinha planejado aqui. Nem perto da metade, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, pessoal.